Olá, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais um estudo, estamos agora estudo de número 4. Hoje vamos colocar abundante graça. E o texto que iremos usar se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. E a abundante graça estava sobre todos eles. A abundante graça estava sobre todos eles. Está falando da igreja de Jesus Cristo. Toda a igreja estava experimentando essa abundante graça. Em outra versão diz assim, a grandiosa graça. Ou seja, a graça alcançou toda essa comunidade, todas essas famílias. Aqui o contexto diz que já existia 8.000 membros daquela igreja. 3.000 se converteram da primeira vez, depois 5.000, já 8.000 pessoas vivendo tudo em comum. E aqui esse texto diz que eles tinham tudo em comum, mesmo pensamento, a mesma mente, o mesmo coração, e eles distribuíam entre si e ninguém tinha necessidade de nada. Ou seja, a graça levou a igreja transbordar a graça que cada um recebia, compartilhava com o seu próximo. Então aquela igreja estava debaixo de uma cobertura, como se fosse um grande cobertor que traz proteção para todos, ninguém ficava do lado de fora, uma proteção espiritual, uma proteção de suprimento, uma proteção de provisão, a provisão de Deus. Os milagres de Deus aconteciam na vida de todos, porque existia uma abundante graça, e essa graça ela foi aumentando. Exatamente, a Bíblia fala lá em 2 Pedro 3,18 que devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro 1,2 diz assim: paz e graça seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a graça seja multiplicada, ela aumenta. Devemos aumentar, devemos permitir a graça de Deus transbordar, devemos permitir a graça de Deus se estender. A mesma graça que nos alcançou, ela deve alcançar aos nossos irmãos, né? Um dia nós fomos alcançados pela graça, pelo favor de Deus. Deus nos acolheu numa igreja, Deus cuidou das nossas vidas, Deus usou pessoas para nos ensinar, Deus usou pessoas para nos dar carona para a igreja, Deus usou pessoas até às vezes para nos presentear com a primeira Bíblia, e agora nós devemos compartilhar, ou seja, multiplicar esta graça. Esse favor que nós recebemos, alguém nos favoreceu, nós devemos favorecer as demais pessoas. Então, uma pessoa cheia da graça, ela recebe a graça e ela compartilha. Jesus falou: de graça receber, de graça dar. Nós não podemos reter a graça, nós não podemos ter graça apenas para nós. Nós queremos a graça do Senhor, nós precisamos da graça do Senhor, nós queremos ver os milagres do Senhor, nós queremos ver as maravilhas do Senhor, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Mas para a graça multiplicar, nós temos que compartilhar essa graça, amém? E a igreja vivia assim, tinha tudo em comum, eles repartiam entre si, e diz que por causa disso, essa grandiosa graça estava sobre todos eles, amém? Que assim seja também em nossa igreja, que a graça do Senhor venha a ser multiplicada, amém? Ela acontece quando buscamos o pleno conhecimento de Jesus, quando olhamos para Jesus e vemos como ele agraciava a todos, como ele abençoava a todos, como ele queria curar a todos, como ele queria andar com todos, como ele dava atenção para todos, como ele não fazia acepção de pessoas, amém? Então Jesus estendia a sua graça, graça sobre graça. Amém? Assim deve ser no nome do Senhor Jesus. Devemos favorecer os outros, compartilhar essa graça, multiplicar essa graça. Que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas para ela transbordar. A Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é para ela superabundar sobre toda a terra. Amém? A graça do Senhor deve ser multiplicada. Que você seja uma pessoa cada vez com mais graça do Senhor, mais favor do Senhor, para poder compartilhar com os outros. Amém? Que as pessoas possam te identificar como identificaram os discípulos. Homens de fé, homens com autoridade, mas homens cheios de graça. Cheio de graça, amém? A graça seja multiplicada em nome de Jesus. Vamos orar, vamos consagrar. Esse foi o estudo falando sobre a multiplicação da graça, a abundante graça, amém? Nós estamos debaixo desta graça. Pai, te agradecemos, te louvamos, obrigado pelo suco, Pai, que representa o teu sangue, que representa a aliança que o Senhor tem para conosco. Obrigado pelo pão, Senhor, que nos dá força, que nos dá saúde, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagramos a Ti, Pai, que cada
casa, que cada família seja grandemente abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e que a graça que está em ti venha a ser compartilhada, que as pessoas venham ver essa abundante graça fluindo na sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.